Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere o seu casamento. Talvez você esteja pensando, eu sou solteiro e esse programa não é para mim. Claro que é. Se você já foi casado, se você vai ser casado, ou se você é casado, ou ainda que você opte por não casar, este programa também envolve você, tá bom? Você sabia que, devido à hiperconvivência causada pela Covid-19, o número de divórcios no Brasil cresceu 75%? Aponta o IBGE que, hoje, quase 140 mil casamentos são cancelados por ano aqui no Brasil. O estado de Santa Catarina é o estado brasileiro de mais divórcio e de mais separação. A separação visível tem sido o efeito colateral da separação invisível. Antes do divórcio acontecer no tribunal, ele acontece no emocional, dentro do coração e da própria casa. Os divorciados mais infelizes são aqueles que dormem na mesma casa e, algumas vezes, no mesmo quarto e na mesma cama com a pessoa a qual se divorciou. O ser humano é um ser gregário, criado para se casar e constituir família, criado para não viver sozinho, criado para viver de forma social. E é claro que a solteirice ou o celibato é um direito de escolha de cada pessoa. O casamento é o lugar onde as pessoas serão mais amadas, porém serão mais treinadas. A vida a dois, de verdade, de fato, é desafiadora. Você não se casa apenas para ser feliz, mas para aprender a amar. E quando se aprende a amar, a felicidade chega automaticamente e inevitavelmente. Há uma frase de Martinho Lutero bem interessante que diz o seguinte: jamais alguém se arrependeu de ter se acostumado a madrugar e a ter se casado cedo, ou seja, casado jovem. As pessoas mais ricas do mundo acordam cedo. Pode pesquisar que as pessoas milionárias, as pessoas mais ricas, elas costumam dormir cedo e acordar cedo. Segundo lugar, as pessoas mais ricas do mundo se casaram muito cedo. Mark Zuckerberg, Warren Buffett e até o próprio Bill Gates se casaram muito cedo. O filósofo grego Sócrates disse que o ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem seja surdo. Claro que isso é uma figura de linguagem, mas isto representa uma grande verdade. Mulher cega significa que, se a mulher focar em tudo que ela não se agrada no homem, em tudo que ela não gosta no seu marido, dificilmente ela encontrará um homem bom o suficiente para constituir um casamento. Homem surdo significa que, se o marido focar na linguagem subjetiva feminina, os dois entrarão em choque de ideia e relacional. Não se case com expectativas erradas. Casamento não muda personalidades. Casamento costuma maximizar defeitos e qualidades. É importante que as virtudes e imperfeições sejam notadas e tratadas antes da aliança ir parar no dedo da mão esquerda. Dizem que o problema do casamento são as diferenças de expectativas. A mulher acha que o caráter do homem vai mudar após o casamento, enquanto que o homem erra por achar que o corpo da mulher não vai mudar após o casamento. Algumas vezes, quando vem alguns garotos para mim e dizem: Jean, ou pastor, olha lá o corpo daquela menina, que bonito. Costumo dizer o seguinte: dê uma olhadinha no corpo da mãe dela, porque se a lei do código genético estiver certo, ela vai ficar com o corpo igual ao da mãe. E isso acontece na maioria das vezes. Claro que eu falo isso de forma ilustrativa para brincar, mas expressa uma grande verdade. Então, cuidado com o excesso de exigência ou de carência.
Não aceite se relacionar e casar com qualquer pessoa em detrimento das suas carências. Mas também não rejeite a maioria das pessoas que querem se relacionar com você em detrimento da sua exigência. O relacionamento e o casamento é a escola do nosso caráter. Ou seja, é na relação que revelamos quem de fato nós somos. Você já leu o livro do consultor financeiro Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos? Eu recomendo você a lê-lo. Eu tenho uma palestra e uma conferência com a seguinte temática, com base no livro de Cerbasi: Casais Inteligentes Envelhecem Juntos. Uma jovem senhora perguntou ao marido: e quando eu ficar velha? Sabe o que ele respondeu? Eu fico junto com você. E quando eu ficar feia? Ele disse, eu fico míope. E quando eu ficar triste? Ele disse, eu viro um palhaço para alegrar você. Ela disse, e quando eu ficar gorda? Ele disse, eu quebro o espelho. Ela disse, quando eu falar demais? Ele disse, eu fico surdo. Casais inteligentes envelhecem juntos porque se ajudam. Uma certa esposa estava limpando a casa sozinha enquanto seu marido, sentado no sofá, mexia no celular e bebia o seu cafezinho. De repente, não sei por que cargas d'água, ele olha para a esposa e diz, amor, o que você fazia antes da gente se casar? E ela, indignada e sem pensar duas vezes, respondeu, eu vivia, eu tinha vida. Casais inteligentes se ajudam mutuamente nos afazeres da casa. Os casais felizes e inteligentes procuram e cultivam interesses comuns e não apenas seus próprios interesses. Casais inteligentes se amam de verdade. O marido, o homem, é propenso a materializar e objetizar a relação. Ou seja, o homem geralmente quer substituir a sua presença com coisas, com presentes, com dinheiro. É que é mais fácil, na verdade, dar coisas do que se doar. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, quem gosta, dá, mas quem ama, se doa. A esposa, a mulher, é mais propensa a emocionar a relação, tendo valores diferentes do homem. É preciso que haja entre os dois compatibilidade e acordo. Quem ama, valoriza. Você sabia que a palavra casamento no original grego é gameu, que significa pedra preciosa? Você sabia que o diamante é a pedra mais preciosa que existe, embora esteja raro há 130 anos? Só que o diamante, ele não nasce diamante. O diamante, na verdade, ele nasce carvão. Ele é um simples carvão que, passado pelo processo de transformação, através de três coisas, tempo, calor e pressão, esse carvão vira então um diamante. Isso é casamento. Casamento de verdade precisa se submeter a esse processo. Tempo, pressão e calor. Casamento de verdade, ele é aprovado na fornalha da aflição, na fornalha dos embates, na fornalha das necessidades. Em janeiro agora eu faço 30 anos de casado e eu tenho corrido boa parte do estado de Santa Catarina e também do Brasil, em vários estados, palestrando para casais, ministrando a casais. E precisamos entender que o casamento, para ele ser liderado, ele precisa ter uma base e um modelo forte. Ele precisa seguir uma diretriz. E a diretriz que eu considero mais importante está lá em Efésios 5:25, que diz, marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todo ser humano foi criado por Deus para ser e pertencer. Vou repetir. Todo ser humano foi criado por Deus com necessidade relacional.
Foi criado por Deus com necessidade para ser e pertencer. Ou seja, casamento de sucesso precisa ser um triângulo amoroso. Nesse triângulo, Deus está lá na pontinha e cada um dos cônjuges está aqui na base. Na medida em que eles vão subindo e se aproximando de Deus, eles vão se aproximando um do outro. Ou seja, assim como pela criação, Deus de dois fez um, pelo casamento, Deus de um fez dois. Vou repetir. Pela criação, Deus de um fez dois. Pelo casamento, Deus de dois fez um. Então, lidere o seu casamento. Você que casou e não deu certo, você pode se redesenhar e ter um casamento maravilhoso. Você que é solteiro, você pode se preparar para ter um casamento maravilhoso. E você que já está casado, você pode sim melhorar e ter um casamento maravilhoso. Então, lidere seu casamento, porque quem não se lidera, infelizmente, se sabota.